Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aqui tentar encerrar a nossa série sobre a inerrância das Escrituras, tá? Nós estamos fazendo aqui o vídeo sobre a questão das contradições da Bíblia e hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre essa série, tá? Nós estamos aqui no tópico 101, nós terminamos o tópico 100 na nossa última aula e nós vamos estar aqui nesta aula de hoje falando sobre mais alguns pontos aqui para nós encerrarmos esse assunto. Lembrando que se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo, tá? E os meus contatos estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato para adquirir esse material. Já peço a vocês para vocês deixarem o seu like para nos ajudar a tornar esse conteúdo dentro do canal do YouTube aqui relevante, e se inscreva no nosso canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve no nosso canal e você vai ficar por dentro das novidades que são sempre colocadas aí, tá? Como eu disse, eu não vou passar todo o material aqui, porque é muita coisa, tá? São mais de 70 páginas, se eu não me engano. Eu acho que são mais de 150 tópicos essa questão aqui. Mas vou trazer mais alguns para nós encerrarmos aqui e enterrarmos de uma vez por toda essa questão da inerrância bíblica. Quem preparou o corpo de Jesus? Olha só o que acontece. João vai trazer que foi Nicodemos, tá? Quando você pega Marcos e Lucas, eles vão trazer que foi as mulheres. Então, ou seja, quem está certo? Marcos e Lucas, que falam que é as mulheres, ou João, que fala que é Nicodemos. O corpo de Jesus ele foi ungido no sepultamento? João diz que sim. Marcos e Lucas diz que não. Qual dos evangelistas que está certo? Quando as mulheres compraram os materiais, ou seja, antes do sábado, conforme Lucas, ou depois do sábado, conforme Marcos, qual deles está correto? Quem viu Jesus pela primeira vez após a ressurreição? 1 Coríntios vai falar que é Pedro, Mateus também vai corroborar juntamente com Mateus para essa questão. Maria Madalena, que é falada ali no Evangelho de Marcos e João, e Cleópas e outro conforme Lucas, os apóstolos conforme Atos. Qual que está certo? Os apóstolos, Cleópas e Lucas, ou os outros? Qual que está correto aí? Quais mulheres foram ao sepulcro de Jesus? As duas Marias, conforme Mateus, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, conforme Marcos, ou várias mulheres, conforme Lucas, ou então só Maria Madalena, como traz João. E aí, como que fica agora? Meio complicado, né? Para você tentar sair, você veja que cada um relata que tiveram pessoas diferentes ali no sepulcro. Outros ainda relatam que só existiu uma única pessoa e não traz as outras dos demais evangelistas. Então aí você já vê que não tem nada de harmonia entre os evangelhos. Você veja que tem aí, são sim contradições e gravíssimas nessa questão aí, que joga por terra a questão da inerrância bíblica. Quando Maria foi ao túmulo, estava claro ou escuro? Mateus e Marcos falam que estava claro. João já traz que estava escuro. Quem estava na tumba? Um anjo sentado na pedra, conforme Mateus, um homem sentado no interior da tumba, conforme Marcos, ou seja, era um anjo ou era um homem? Qual está correto? Quem estava no interior da tumba? Dois homens, conforme Lucas, dois anjos, conforme João. E aí? Quem olhou dentro da tumba primeiro? Pedro, conforme Lucas, ou outro discípulo, conforme João? Depois da ressurreição, Jesus ele podia ser tocado antes de ir ao céu? João fala que não. Mateus já fala que sim. João também, em outra parte, vai dizer que sim. E aí? Ao mesmo tempo que João fala que não, vai falar que sim também. Complicado, né? Onde Maria viu Jesus pela primeira vez? Na tumba, conforme João, ou no caminho para a casa ali, conforme o texto de Mateus? As mulheres elas estavam no sepulcro? Sim, conforme Mateus e Lucas, ou não, conforme João? Estavam ou não estavam no sepulcro? Os discípulos assustaram ou se alegraram quando viram Jesus? Se assustaram conforme Lucas ou se alegraram conforme João? Qual das duas expressões emocionais eles tiveram?
susto ou alegria? Quantos discípulos viram Jesus após a ressurreição? 1 Coríntios fala que é 12 ou 13. Mateus traz que é 11, conforme também João vai trazer a mesma coisa, que são 11. Qual deles está correto? Quando Jesus subiu ao céu, terceiro dia após a ressurreição, conforme o texto de Lucas, no mesmo dia da crucificação, conforme Lucas também vai trazer, e 40 dias depois da ressurreição, conforme o texto de Atos. Qual está correto aí agora? Qual foi o incidente com os mercadores do templo no final da carreira de Jesus, conforme Mateus, ou no início da carreira de Jesus, conforme João? E aí, como que fica agora? Zacarias, ele era filho de quem? De Joiada, conforme 2 Crônicas 24, 20, ou Jesus disse que era filho de Baraquias, Mateus 23, 35, tá? E aí, como que fica essa problemática aí agora? A vida do reino será acompanhada de sinais? Mateus fala que sim, Lucas já fala que não. Quem que está certo? Lucas ou Mateus? Quando o reino foi preparado? Desde a criação do mundo, conforme Mateus? Ou Jesus foi preparado depois da ressurreição, conforme João? Ou seja, como que fica essa questão agora? O mundo foi preparado antes ou depois da ressurreição? Todos os pecados são perdoados? Não conforme Marcos e Lucas, ou sim conforme Atos, Colossenses e 1 João? Como que fica aí agora? Todos os pecados são perdoados? Ou não? Como ocorreu a ascensão enquanto os discípulos estavam sentados numa mesa, conforme Marcos, ou aconteceu ao ar livre em Betânia, conforme Lucas? Ou então aconteceu ao ar livre no Monte das Oliveiras, conforme Atos? E aí, como que fica? A sogra de Simão foi curada quando o Espírito Santo estava com João antes de nascer, conforme o texto de Lucas. O Espírito Santo estava com Isabel antes do nascimento de João, conforme também o texto de Lucas. O Espírito Santo estava com Zacarias, conforme também o texto de Lucas. O Espírito Santo estava com Simão, conforme Lucas. Para receber o Espírito Santo precisa pedir a Deus, conforme Lucas ali. O Espírito Santo não veio ao mundo até que Jesus fosse glorificado ali. Aí nós temos ali os textos de João e Atos que falam sobre essa questão. E aí, o Espírito Santo ele veio só depois que Jesus ele foi glorificado ou já estava em atuação antes da sua glorificação? Quem causa a incredulidade? Deus conforme 2 Tessalonicenses, Satanás conforme Lucas ou Jesus conforme Marcos? Qual que causa a incredulidade? Quem? Qual desses três personagens? Amar ou odiar o seu irmão? Quem odeia seu irmão é um assassino. Quem diz amar a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso. Para ser discípulo de Jesus precisa odiar o seu irmão. Olha só o que diz Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e aí? E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E aí? Qual está correto dentre esses textos, esses evangelistas? Quem sofrerá condenação? Os crentes não sofrerão condenação, conforme João. Todos sofrerão condenação, conforme Mateus, 2 Coríntios, Hebreus, 1 Pedro, Judas e Apocalipse. Ou seja, quem está certo é agora. O testemunho de Jesus foi sobre si mesmo? É falso ou verdadeiro? Falso. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5,31. Verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Então, ou seja, a hora ele fala que o testemunho de uma própria pessoa testemunhar de si mesmo não é verdadeiro, então, ou seja, ele está invalidando o seu próprio testemunho aí com base nas suas próprias palavras, tá? Os homens podem escolher se desejam crer ou não? Sim, conforme João, ou não, só Deus decide quem vai acreditar, conforme também João vai trazer. E aí, como que fica agora? Os seguidores de Jesus podem se perder? Não, jamais, conforme João, ou sim, alguns se perdem, conforme o texto de Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E aí, podem se perder ou não podem? Então, ou seja, porque Jesus fala: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aí? Quem é príncipe e governante deste mundo? Apocalipse fala que é Jesus Cristo, João fala que é Satanás. Qual deles está correto aí agora? Quantos se salvarão? Todos os homens conforme João, ou apenas 144 homens virgens não contaminados com mulheres, conforme Apocalipse 14, que muitas pessoas aí pegam, né, para poder falar
a respeito de que realmente somente esse número que serão pessoas que serão salvas. E aí, como que fica agora? Porque se são somente 144 mil, pode excluir a humanidade quase inteira, extirpar que ninguém vai se salvar, ou seja, não vai subir ninguém. Aí já tem essa questão aí também. Deus quer que todos os homens se salvem, sim, conforme 1 Timóteo e 2 Pedro, ou não, conforme João. E aí? Quer que todos se salvem ou não? Alguém pergunta onde Jesus ia? Sim, Pedro pergunta. Sim, também Tomé pergunta, ou seja, é Pedro ou Tomé ou não. Ninguém pergunta a Jesus, conforme ele os textos de João, ou seja, foi Pedro que perguntou, Tomé que perguntou ou ninguém perguntou. Quantos discípulos Jesus perdeu? Só um, conforme João, ou nenhum, conforme João também vai falar. Ou seja, João 17 fala que ele perdeu só um. Ou seja, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, se referindo ali a Judas. Nenhum dos que me deste, nenhum deles perdi, conforme João 18, 9. E aí, como que fica agora? Ele, ou seja, não perdeu ninguém, ou então Judas se perdeu. E aí? Jesus veio dar testemunho da verdade? Sim, conforme João, ou não? A verdade sempre foi evidente, conforme Romanos ali, que vai falar essa questão, ou seja, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. Então, ou seja, está nítido aí, conforme o texto de Paulo, tá? Quando Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos, durante a sua primeira aparição na ressurreição, conforme João, ou depois da ascensão, conforme Atos? Qual desses aí está correto? Tudo que Jesus fez foi escrito, não conforme João 21, 25, ou sim conforme Atos ali, capítulo 1 e 2. E aí? Qual está correto? Foi escrito tudo que tinha que ser escrito para Jesus, de Jesus, a respeito de Jesus, ou não? O crente ele deve obedecer à lei dos homens? Sim, porque é a vontade de Deus, conforme 1 Pedro 2, 13 ou 15, ou e Atos 5, 40 e 42, né, os apóstolos desobedecem o sinédrio, ou seja, essa questão aqui, deixa eu voltar aqui para vocês terem sim, porque é a vontade de Deus, ou seja, o crente deve obedecer à lei dos homens, sim, porque é a vontade de Deus, conforme o texto de Pedro, né, os apóstolos desobedecem o sinédrio, ou seja, olha só que interessante, Atos 5, 40, 42 vai dizer assim, ó, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles desobedeceram ao sinédrio, uma vez que tem ordens aqui dentro da própria palavra, né, que fala que eles teriam que obedecer. Olha só o que vai dizer aqui. Sim, porque é a vontade de Deus. Se rejeitava, expôs a toda ordenação humana por amor do Senhor, conforme 1 Pedro 2, 13 ao 15. E agora, como que fica? Se os discípulos desobedeciam nitidamente às autoridades nas quais eram ordenadas a que eles se sujeitassem, ou seja, eles ensinavam as pessoas, uma vez que essa epístola de Pedro seja de um dos discípulos, eles ensinavam as pessoas a se sujeitar às autoridades, mas eles mesmos não se sujeitavam? E aí, como que fica aí agora? Obedecer a Deus ou aos homens? A Deus e não aos homens, conforme Atos 5:29, ou aos homens é a vontade de Deus, conforme Romanos e 1 Pedro. E aí, obedecer aos homens ou não obedecer? Deus faz acepção de pessoas? Sim, Deus odiou a Esaú e amou Jacó. Está lá em Romanos 9, 10 ao 13. Não, Atos 10, 34 e Romanos 2, 11. Então, ou seja, faz acepção de pessoas ou não faz? Quem obedece à lei é justo para Deus? Sim, conforme Romanos 2,13, ou não, conforme Romanos e Gálatas, né? Para que é a lei? A lei foi o resultado do pecado, conforme Gálatas 3,19. O pecado é o resultado de violar a lei, conforme 1 João 3,4. Ou seja, qual está correto? Os judeus podem pecar? 1 João 3,9 fala que não. Só que, porém, 1 João 3,7 ou 8 fala que sim. E aí, é sim ou não? Abraão ele foi justificado pela fé ou pelas obras? Pela fé, conforme Hebreus 11, 8 a 11, ou pelas obras, conforme Tiago 2, 21, ou não foi pelas obras, conforme Romanos 4, 2. As viúvas elas devem se casar? Não conforme 1 Coríntios, ou sim conforme 1 Timóteo 5, 11 ao 14. E agora, como que fica? Viúvas devem se casar ou não?
Quando os deuses há o Deus desse mundo, ou seja, o século era, dependendo da versão da Bíblia, 2 Coríntios 4:4, ou só existe um único Deus, 1 Coríntios 8:4, ou existem muitos deuses, que é o texto aqui de 1 Coríntios 8:5-6. E aí? Existem muitos deuses, um único Deus ou o Deus deste século? Combater ou obedecer os poderes deste mundo. Combater porque são maus. Efésios 6:11-13 fala sobre isso. Se combater, será condenado. Romanos 13:1-2 vai dizer assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, ou seja, se não se sujeitar, é condenado. E aí? Como que fica agora? Levar o fardo dos outros ou somente o seu? Um dos outros, conforme Gálatas, somente o seu, conforme o outro texto de Gálatas, ou seja, é o seu ou os dos outros? Como que fica? Nem mesmo falar com descrentes ou não, nem mesmo saudar ou receber em casa, conforme 2 João 1:10-11, ou responder a qualquer um sobre a sua fé, conforme 1 Pedro 3:15-16. E para nós finalizarmos aqui, destruir a vegetação ou não, somente um texto, Apocalipse 8:7, não destruir nada, Apocalipse 9:4. Então fica aí, pessoal. Vamos ler aqui, mais uma aqui. Jesus sabe o que o Pai sabe? Não, tem coisas que só Deus sabe e Jesus não é Deus. Marcos 3:33 falei, mas até aquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Sim, pois Jesus e Deus são um mesmo. Eu e o Pai somos um, ou seja, ele sabe ou não sabe. Então fica aí essas contradições para vocês, tá? Nós estamos aqui na página 63, tá? E vai até a página 71. Não vou ler tudo, vou encerrar por aqui. Se você quiser o material, você pode adquirir e saber quais as outras contradições que existem dentro do texto. Aqui já é o suficiente para demonstrar que não tem questão de inerrância alguma em relação à Bíblia, que muitas pessoas consideram como sagrada e inspirada palavra de Deus. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Vai aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até essa etapa desse vídeo. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.